Olá, tudo bem? É com grande prazer que estou participando hoje do 6º Congresso Amazônico de Enfermagem. Me chamo Larissa Zepka Baumgarten Rodrigues, sou enfermeira e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande, especialista em saúde mental, em gestão em enfermagem do trabalho e também em enfermagem na atenção primária. Sou capacitada em auriculoterapia e mindfulness, tutora, preceptora das residências multiprofissionais em enfermagem, saúde mental e saúde do idoso da Fundação Estatal de Apoio à Saúde de Curitiba. Hoje, vamos conversar sobre as abordagens inovadoras na assistência de enfermagem ao paciente com dependência química, avaliações, evoluções e prescrições. Possibilidades, então, para pesquisa, desenvolvimento e inovação. É um tema de grande relevância na área da enfermagem. Vamos lá? Então, inicialmente, eu trago uma realidade muito preocupante sobre a dependência química. Ela é um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, impactando a saúde individual, familiar e social. Então, trazendo alguns dados globais, em 2021, cerca de 296 milhões de pessoas usaram drogas e teve um aumento de 23% na última década, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas de 2023. Em relação ao Brasil, em 2019, 3,2% da população brasileira, então cerca de 4,9 milhões de pessoas, usaram droga ilícita nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, segundo o segundo levantamento nacional. Então, o álcool foi a substância mais utilizada, então 60,5%, e seguido do tabaco, 16,9%. Observa-se um aumento do consumo de opioides, cannabis e novas substâncias psicoativas, especialmente entre os jovens. E o que temos como consequência, desse uso? Então, problemas de saúde física e mental, impacto nas relações familiares e sociais, perda da produtividade e dificuldades financeiras, criminalidade e violência. E também mortes por overdose, Todas essas consequências nós temos visto na televisão, nos jornais, nas redes sociais. Então, o que nós vamos aprender hoje? Então, vamos compreender um pouco, da dependência química, compreender as diferentes abordagens de enfermagem na assistência ao paciente com dependência química, aprofundar o conhecimento sobre avaliações, evoluções e prescrições de enfermagem e explorar as possibilidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação nesse campo. Então, como eu já relatei, a dependência química, ela é uma doença crônica e multifatorial. Sim, nós temos que trabalhar, temos que pensar essa dependência química como uma doença, Muitas vezes as pessoas têm um preconceito, mas sim, trata-se de uma doença. Ela é caracterizada, então, pela compulsão em usar substâncias psicoativas, mesmo diante de consequências negativas. Fatores de risco incluem, então, a genética, famílias que têm essa tendência a usar drogas, ambiente, os fatores psicológicos e também a relação da idade. Então, como características, tem a perda de controle, tanto em quantidade quanto em frequência, a tolerância, que é a necessidade de consumir cada vez mais a dose para obter o mesmo efeito, a síndrome de abstinência, então alguns sintomas físicos, psicológicos desagradáveis começam a surgir, quando o uso é reduzido ou interrompido. O abandono das atividades por causa do uso e da dedicação, do consumo de drogas e os efeitos que elas causam. Problemas de saúde, então desenvolvimento de problemas físicos, mentais, tais como problemas cardíacos, hepatite, a depressão, a ansiedade e tudo que está relacionado ao uso das substâncias. O impacto social, que causa, acarreta o prejuízo nas relações familiares, sociais e também profissionais. Então, há diferentes abordagens que a enfermagem
pode desenvolver na assistência ao paciente dependente químico, né? Então, a enfermagem ela tem um papel crucial na assistência a esse paciente dependente químico, pode adotar abordagens multifacetadas que visam a recuperação, o bem-estar, né, desse indivíduo e de sua família. Então, as intervenções elas abrangem desde a prevenção, né, e o tratamento, até mesmo a reabilitação e a reinserção social desse indivíduo e sua família. Então, são realizados em diversos contextos no nosso país, incluindo hospitais, unidades básicas de saúde, centro de atenção psicossocial, os CAPs, e também em comunidades terapêuticas. Então, trago como princípios da assistência de enfermagem, né, como nós já sabemos desde a nossa formação, a questão holística, então considerar que o paciente como um todo, incluindo suas dimensões física, mental, social e espiritual, o cuidado centrado na pessoa, então que respeita a individualidade e autonomia do paciente, promovendo sua participação nas decisões sobre o seu tratamento. O trabalho em equipe multiprofissional é muito importante, né, onde cada profissional atua colaborando, né, para oferecer um cuidado integral, né, e integrado também. Ética e sigilo profissional, mantém a confidencialidade das informações do paciente e age também de acordo com princípios éticos da profissão. Muitas vezes o paciente, né, o usuário, ele traz informações, ele confia em você, muitas vezes ele tem já direcionado aquele profissional em que lidou com ele em determinado momento importante, então ele faz um vínculo. O vínculo é muito importante no tratamento do dependente químico, né? Então, a enfermagem busca constantemente aprimorar suas práticas e desenvolver novas abordagens para oferecer essa assistência de qualidade, para contribuir para a recuperação e o bem-estar das pessoas com dependência química no Brasil. Então, algumas das principais abordagens de enfermagem incluem a prevenção, né? Então, através de ações educativas nas escolas, nas comunidades, para promover então a conscientização sobre os riscos do uso das substâncias psicoativas, orientação e aconselhamento para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, identificação precoce de sinais de risco e encaminhamento para tratamento. Em relação ao tratamento, né, então, cuidado para abstinência e a desintoxicação, incluindo o manejo de sintomas físicos e psicológicos. A administração, quando necessário, né, de medicamentos e monitoramento dos efeitos. A terapia individual e em grupo para auxiliar na mudança do comportamento e no desenvolvimento das habilidades de enfrentamento. O apoio e orientação para a família é muito importante também, porque a família sofre com o uso de substância por um dos seus membros, né? Na reabilitação, estratégias para prevenir recaídas e promover a reinserção social. Acompanhamento do paciente em seu processo de recuperação, incluindo o acesso a recursos comunitários, grupos de apoio. O desenvolvimento de atividades ocupacionais e de lazer que promovam a autoestima e a qualidade de vida. Na redução de danos, então, estratégias para minimizar os riscos e danos associados ao uso de substâncias, como a distribuição de seringas descartáveis e o acesso a testes rápidos para HIV e hepatites virais. Abordagem humanizada e acolhedora, livre de julgamentos e para estabelecer um vínculo, como eu já falei, né, e a confiança com o paciente. Em relação à pesquisa e inovação, então, participação em pesquisas para aprimorar as práticas de cuidado e desenvolver novas intervenções, implementação de tecnologias inovadoras, como aplicativos para smartphones, programas de realidade virtual, para auxiliar no tratamento e na prevenção de recaídas. Hoje em dia nós temos também a inteligência artificial, né, que está cada vez mais sendo desenvolvida e inserida nas atividades, né, a teleregulação, a telemedicina, a teleenfermagem. Então, é necessário que cada vez mais os profissionais busquem a pesquisa, a inovação, divulgar o seu trabalho, para que continuemos a evoluir cada vez mais e progredir na ajuda do dependente químico.
O papel da enfermagem, então, especificamente, né, os enfermeiros, então, eles desempenham um papel fundamental na implementação e acompanhamento das estratégias de tratamento, atuando em diversas frentes. Então, avaliação do paciente, identificação de suas necessidades, a administração de medicamentos e monitoramento, a educação em saúde e aconselhamento, apoio emocional e motivacional, coordenação do cuidado com outros profissionais, o encaminhamento para recursos comunitários e a prevenção de recaídas. Trago uma imagem de um grupo, né, de ajuda, provavelmente de prevenção de recaída, né, ou de educação em saúde, realizado por enfermeiros. Abordagens, então, da assistência integral individualizada. Então, o tratamento da dependência química ele deve ser multidisciplinar, né? Não só um profissional tratar o indivíduo, mas várias disciplinas, várias profissões se envolvendo em diferentes abordagens. Então, algumas estratégias importantes incluem a avaliação completa, né, uma avaliação abrangente que inclui a história do uso de substâncias, saúde física, mental, o histórico familiar, a situação social e expectativas do paciente. Um plano de tratamento individualizado, então um plano de tratamento que se adapta às necessidades específicas do paciente, considerando os objetivos, valores, estilo de vida e estágio de mudanças. O trabalho da equipe multidisciplinar, colaborando, né, diferentes profissionais de saúde com diferentes conhecimentos, tentando oferecer um cuidado completo, integrado. O envolvimento da família, né, que é importante no tratamento, né, é fundamental para ser uma rede de apoio, de compreensão e encorajamento ao paciente. Adaptação às necessidades também desse paciente, então o tratamento ele pode ser flexível, adaptado às necessidades do paciente ao longo do tempo, reconhecendo que a recuperação é um processo dinâmico, com desafios. Muitas vezes pode haver necessidade de uma reinternação, pode acontecer alguma recaída, né? Então, os profissionais devem estar abertos para receber esse usuário a qualquer momento do tratamento. Então, existem diversos instrumentos de avaliação que podem auxiliar, né, os enfermeiros e os outros profissionais também na identificação e no acompanhamento da dependência química. As escalas e os questionários são ferramentas importantes, então, para triar esse paciente que chega, né, identificar que pode estar tendo risco de desenvolver ou que já apresentavam dependência química, avaliar a gravidade da dependência, planejar esse tratamento, monitorar a progressão do tratamento e também identificar possíveis recaídas. Então, eu trago o exemplo de alguns instrumentos, né, que são os mais utilizados, como o ASSIST, né, que é desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para uma triagem de substâncias psicoativas, incluindo álcool, tabaco, cannabis, cocaína e anfetaminas, inalantes, opioides e sedativos. Ele é utilizado para avaliar o risco de dependência e os problemas relacionados ao uso de cada substância. É uma versão em português, tem disponível no site da Organização Mundial da Saúde. Temos também o Audit, que é um questionário de 10 perguntas para identificar o risco, o uso de risco de dependência do álcool em específico, também em versão em português, e está disponível no site da Organização Mundial da Saúde. Gostaria de, né, um parágrafo, eu usei o Audit quando eu fiz mestrado na minha dissertação, onde eu pesquisei o consumo de álcool entre os estudantes de cursos da saúde da Federal do Rio Grande. E foi bem interessante, um instrumento bem fácil de ser utilizado e também depois de analisar os dados, ajudou bastante. O CAGE, né, o CAGE, questionário breve e simples para triagem do uso de álcool. Então, perguntas sobre o cut down, que é o reduzir o consumo, a NOID, sentir-se incomodado com críticas, guilty, sentir-se culpado, e o eye opener, beber pela manhã. O DUDIT, né, que é a adaptação do audit para avaliar o uso de drogas ilícitas em geral. A escala de avaliação de sintomas de abstinência,
o CIWA-AR, avalia então a gravidade dos sintomas de abstinência de álcool, auxiliando no manejo da desintoxicação. O questionário de dificuldades na abstinência, o QDA, que avalia a intensidade do craving, que é o desejo pela droga, e as dificuldades enfrentadas pelo paciente durante a abstinência. E na escolha do instrumento, né? Tem diversas opções, então a escolha do instrumento de avaliação, ela deve levar algumas considerações, como o tipo de substância, né? Então existem diversos instrumentos específicos para diferentes tipos de substâncias. O objetivo da avaliação, se é triagem, se é uma avaliação da gravidade, se é uma monitoramento, né, do tratamento. O tempo disponível para utilizá-lo, então alguns instrumentos são mais breves, como eu falei do audit, que tem 10 questões, outros são mais completos. E também as características do paciente, como idade, nível de escolaridade, condições cognitivas. Então, os instrumentos de avaliação, eles devem ser utilizados como parte de uma avaliação completa, que inclui entrevista, clínica, exame físico e outros dados relevantes também. É fundamental que os profissionais de saúde sejam capacitados para aplicar e interpretar os resultados dos instrumentos. A interpretação dos resultados, ela deve levar em consideração as características individuais de cada paciente, né? E o uso de instrumentos de avaliação contribui para uma assistência mais precisa e eficaz aos pacientes com dependência química. Eu trabalhei durante 5 anos em CAPS, e nós fazíamos o acolhimento dos pacientes, né? Nós marcávamos esse primeiro atendimento. Nem sempre dava tempo de nós aplicarmos algum instrumento nesse primeiro momento, mas nós tínhamos uma sequência de perguntas que estavam orientadas, né, para que nós seguíssemos a avaliação desse usuário naquele momento. Aí, durante o tratamento, nós tínhamos a possibilidade de aplicar os demais instrumentos. Então, eu trago para prescrição de enfermagem, né? Eu trago alguns exemplos de diferentes contextos, incluindo manejo de abstinência e pacientes com dependência química. Então, num primeiro exemplo de como utilizar a prescrição de enfermagem no atendimento do paciente com dependência química, né? O paciente com abstinência de álcool. Então, na prescrição, né? Prescrever, monitorar sinais vitais e nível de consciência a cada 30 minutos durante as primeiras 6 horas, depois a cada hora por 12 horas, então a cada 4 horas. Justificativa, né? Abstinência de álcool pode causar flutuações nos sintomas vitais e alterações no nível de consciência, especialmente nas primeiras horas. O monitoramento frequente permite a detecção precoce das aplicações e intervenções oportunas. Então, a frequência do monitoramento ela pode ser ajustada de acordo com a gravidade, os sintomas e a resposta também do usuário. Exemplo 2. O paciente com dor relacionada à abstinência de opioides. Então, prescrevi, né, administrar dipirona, 1 grama IV a cada 6 horas, conforme prescrito para alívio da dor. Por quê? Porque a dor é um sintoma comum da abstinência de opioides, né? E o dipirona é um analgésico eficaz para esse tipo de dor, para aliviá-la, e, né, tanto leve quanto a moderada. Outros analgésicos, como o paracetamol, eles podem ser utilizados, também dependendo da intensidade da dor e da prescrição médica. Exemplo 3. Paciente com ansiedade e insônia durante a abstinência de cocaína. Então, oferecer técnicas de relaxamento, como respiração profunda e música suave a cada 2 horas, para promover o relaxamento e o sono. Então, né, em alguns momentos nós podemos utilizar as PICs, né, para também aliviar a dependência química, melhorar eles no tratamento. Eu trago como exemplo, eu desenvolvi durante um tempo na unidade de saúde aqui de Curitiba, o grupo de cessação ao tabagismo.
E eu aplicava auriculoterapia e também relaxamento guiado nos usuários. E eles relatam grande diferença, assim, positiva no tratamento. Então, é algo que eu estimulo bastante a utilização das PICs, né, das práticas integrativas complementares no tratamento de quem usa drogas, né? Porque trata a questão da ansiedade, né? Da angústia, dos sintomas de abstinência, reduz bastante. E da dor também. Então, se as técnicas de relaxamento não forem suficientes, o médico pode considerar a prescrição medicamentosa, ansiolíticos e hipnóticos. Só assim, cuidar, né, para que uma droga não seja substituída por outra. Né? Então, a ansiedade e a insônia são muito comuns na abstinência de cocaína, por exemplo. As técnicas de relaxamento podem ajudar a reduzir a ansiedade e promover o sono sem uso de medicamentos. Exemplo 4. Paciente com risco de desidratação devido a vômitos e diarreia na abstinência de ureína. Então, na prescrição, monitorar o balanço hídrico a cada 4 horas, incluindo a ingestão e a eliminação de líquidos. Justificativa. Vômitos e diarreia podem levar à desidratação, especialmente em pacientes com abstinência de heroína. Então, o monitoramento do balanço hídrico auxilia na detecção precoce dessa desidratação. Né? Muitos usuários, quando estão em uso muito abusivo, eles não lembram também de se alimentar, eles não sentem fome, não sentem sede, e isso acaba agravando também, né? Observação. Então, a reposição de líquidos e eletrólitos pode ser necessária por via oral ou intravenosa, dependendo da gravidade da desidratação. Exemplo 5. Paciente com risco de delirium tremens durante a abstinência do álcool. Então, né, aquele paciente que a gente não sabe, muitas vezes vem com algum sintoma de delírio tremens, né, com tremores, às vezes também com falta de memória, daí muitas vezes é confundido com algum tipo de demência, né, já alcoólica. Então, a gente tem que avaliar. Então, a prescrição, manter o ambiente com iluminação suave e reduzir os estímulos ambientais, como ruídos, interrupções. O delírio tremens é uma complicação grave da abstinência do álcool, caracterizada por confusão mental, alucinações e agitação. Então, a redução dos estímulos ambientais pode ajudar também a prevenir o delírio tremens. O paciente com delírio tremens requer monitoramento intensivo e também tratamento médico para evitar complicações como convulsões e arritmias cardíacas. Quando eu estava trabalhando no CAPS, durante vários pacientes, né, muitas vezes os familiares levavam achando até que eles estavam com doença de Alzheimer, né? E quando o médico ia avaliar, tratava-se de delírio tremens, né, pelo histórico e também pelos sinais que estavam apresentando. As prescrições, então, de enfermagem, elas devem ser sempre individualizadas, considerando as necessidades específicas de cada paciente e também o contexto do tratamento. A avaliação contínua do tratamento, né, do paciente, é necessário que haja também o trabalho da equipe multiprofissional, multidisciplinar, pois são essenciais para o manejo da abstinência e a recuperação da dependência química. Possibilidades de pesquisa e desenvolvimento, né, inovação. Então, nas abordagens de assistência de enfermagem ao paciente com dependência química são vastas e também promissoras. Então, algumas áreas-chave que merecem atenção, né? Então, em relação a novas tecnologias, como aplicativos para smartphones, para os celulares, para auxiliar o acompanhamento do tratamento, monitoramento do humor, registro do consumo de substâncias e acesso a recursos de apoio, né? Até mesmo para ajudar nos horários de tomar medicações, né? Realidade virtual, então a imersão em ambientes virtuais que simulam situações de risco, auxiliando no tratamento, no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento e na prevenção de recaídas. A neuroestimulação, né, como técnicas de estimulação magnética transcraniana, a estimulação transcraniana por corrente contínua, para modular a atividade cerebral e reduzir também o craving, que é aquele desejo intenso por drogas.
E inteligência artificial, né, que todos estamos lendo e vendo nas redes sociais e ao nosso redor, né? Alguns algoritmos que analisam dados de pacientes podem identificar padrões de risco, prever recaídas e personalizar também o tratamento. No desenvolvimento de medicamentos, né, a questão de fármacos cada vez mais eficazes, né, com menos efeitos colaterais também. Medicamentos para tratar as comorbidades, então o desenvolvimento destes, né, para transtornos mentais, para acompanhar a dependência química como depressão e ansiedade. Sistemas de liberação controlada, então a pesquisa de novas formas de administração de medicamentos como adesivos transdérmicos, implantes, para garantir a adesão do tratamento e reduzir os riscos de abuso. Pesquisa sobre fatores de risco e proteção, então sobre fatores genéticos, né, investigação da influência genética na predisposição da dependência química. Os fatores ambientais relacionados ao ambiente familiar, né, a comunidade, a exposição à violência e a vulnerabilidade da dependência. Fatores psicossociais, né, fazer estudos relacionados ao papel de fatores como estresse, autoestima, habilidades sociais no desenvolvimento e na recuperação da dependência. Estudos sobre efetividade de diferentes abordagens, então comparação de intervenções, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, a terapia motivacional e também a intervenção breve. Estudos de custo-efetividade, né, para determinar mais o custo-benefício de diferentes intervenções e também as mais eficientes. Modelos de atenção integrada, né, pesquisa de modelos de atenção que integrem diferentes serviços, profissionais de saúde. Inovações em políticas públicas, então a prevenção do uso de substância por meio de estratégias mais eficazes com foco nas escolas, comunidades e grupos de risco. A ampliação do acesso ao tratamento, né, mais modalidades de tratamento como a telemedicina, cuidados domiciliares, também para facilitar o acesso aos serviços de saúde. A redução do estigma, né? Então, campanhas para conscientizar o combate do estigma e a discriminação associada à dependência química. E, para finalizar, eu trago, então, uma reflexão, né? Que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação são essenciais para que a enfermagem possa oferecer uma assistência cada vez mais qualificada e humanizada aos pacientes com dependência química. Então, ao investir nesses pilares, podemos contribuir para a construção de um futuro com mais esperança e menos sofrimento para aqueles que enfrentam essa doença. Então, com compaixão, conhecimento, nós construímos juntos um futuro livre da dependência química. Trago aqui o meu e-mail, né, para possíveis contatos futuros, dúvidas, e eu agradeço a atenção de vocês. Segue algumas referências utilizadas e espero que vocês continuem aproveitando esse congresso tão maravilhoso que estamos participando. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração. Tchau, tchau!